Qual o seu nome completo? Marlon Lopes Pide. O senhor é natural de que estado? Sou natural de Goianésia, estado de Goiás. Qual o seu estado civil? Casado. A data do seu nascimento? 20/10/1954. O nome dos seus pais? Agêncio Lopes da Silva e Tegla Pide da Silva. O seu endereço atual? Rua Inácio de Araújo, número 20, apartamento 31, São Paulo, São Paulo. Atualmente, quais os seus meios de vida? Eu ainda tenho fazenda, pecuarista. Qual o seu local de trabalho? Na fazenda. Qual é a fazenda? Fazenda Califórnia. Qual o endereço da Fazenda Califórnia? É uma no Rio Cajazeira, município de Tupiranga. Rio Cajazeiras. Município de Tupiranga, perto, no quilômetro 60. Município Itupiranga, né? O senhor possui cédula de identidade? Possui, sim. O senhor sabe o número? Assim, de memória, eu não tenho todos os números. O senhor possui CPF? O senhor possui carteira nacional de habilitação? Possui, sim. O senhor possui título de eleitor? Possui, sim. O senhor possui carteira de trabalho? Não, senhora. O senhor sabe ler e escrever? Sei, sim. Qual o grau de escolaridade? 2º grau completo. O senhor já foi preso ou processado outra vez, sem ser por este processo? Não, senhora, só por esse mesmo, só esse. Então, o nome completo do senhor é Marlon Lopes Pide, né? Marlon Lopes Pide. Muito bem. O senhor vai ouvir a leitura da denúncia que fora formulada contra a pessoa do senhor e os outros acusados, né? João Lopes Pide, ausente, José Gomes de Souza e Lourival Santos da Rocha, ausente também. Vamos à leitura dessa denúncia que foi formulada pelo órgão do Ministério Público do Estado do Pará contra a pessoa dos acusados pela prática do delito de homicídio qualificado na pessoa das vítimas: Manuel Costa, José Costa, Ezequiel Costa, José Oliveira e Francisco Oliveira. Vamos à leitura. Ouçamos todos, especialmente o senhor e os senhores jurados. Sim, senhor. O promotor de justiça desta comarca de Marabá, representante legal do Ministério Público no uso de suas atribuições e consupedâneo na peça informativa em anexo, vem com todo respeito à presença de Vossa Excelência denunciar Marlon Lopes Pide, brasileiro, solteiro, agropecuarista, residente nesta cidade, cito na folha 28, quadra 31, lote 5, carteira de identidade número 337358, SSP, Goiás, atualmente foragido. João Lopes Pide, brasileiro, estado civil, profissão e domicílio ignorados, irmão do primeiro denunciado, também foragido. José Gomes de Souza, brasileiro, estado civil, profissão e domicílio ignorados, também foragido. Lourival Santos da Rocha, brasileiro, casado, 32 anos, maranhense, filho de José Rodrigo da Silva e Joaquim Santos da Rocha, residente na Fazenda Califórnia 3, pelos fatos delituosos que passa a expor. Consta dos autos de inquérito policial que no dia 11 de setembro do ano passado, uma quarta-feira, Lourival Santos da Rocha, capataz da Fazenda Califórnia 3, localizada à margem esquerda do rio Itacaiunas,
e distante de Marabá 100 quilômetros, de propriedade de Marlon Lopes Pide, dirigiu-se até o escritório da fazenda situado na folha 28, quadra 31, lote 5, com o objetivo de comunicar que a referida área estava sendo alvo de invasões, lá encontrando somente Marlon, quando este lhe respondeu que iria tomar as providências cabíveis junto às autoridades competentes e que, para lá, se deslocaria no dia 13 de setembro, sexta-feira. Ocorre que somente no dia 25 de setembro, por volta das 11h30, Marlon chegou àquela fazenda, acompanhado por José Gomes de Souza, vulgo Zezão, seu irmão João Lopes Pide e os pistoleiros conhecidos apenas por Melechete, Venâncio e Gesso, dizendo Marlon para Lorival que aqueles homens foram trazidos por ele para resolverem o problema das invasões em suas terras, momento em que foi fornecido a Venâncio um revólver calibre 38 niquelado. No dia seguinte, ou seja, 26 de setembro, por volta das 19h, Marlon retorna à fazenda, que foram novamente trazendo mantimentos e mais 2 armas, espingardas, que foram novamente entregues ao pistoleiro Venâncio. Já no dia 27 de setembro, referidos elementos deram início à sua empreitada criminosa, saindo na caça de suas vítimas, Manuel Barbosa da Costa, José Barbosa da Costa, Ezequiel Pereira da Costa, laudos em anexo, José Pereira de Oliveira, Tuíno, e Francisco Oliveira da Silva. Estes, entretanto, não puderam ser identificados devido ao adiantado estado de decomposição em que se encontravam, quando os criminosos, para atraí-los, utilizaram o eficiente ardil de que uma juíza de direito os estaria esperando na sede da Fazenda Califórnia 3, em companhia de Marlon, para juntos resolverem o problema das terras. Quando todas as vítimas já estavam reunidas na sede daquela fazenda, por volta das 17h desse mesmo dia, 27 de nove de 85, foram amarradas, torturadas, queimadas e, por consequência, assassinadas pelos pistoleiros contratados por Marlon. E, segundo alguns depoimentos, participou materialmente da chacina, incendiando um barraco. Logo em seguida à consumação do fato criminoso, os cadáveres daquelas inocentes vítimas foram atirados no rio Itacaiunas, tendo sido encontrados pelos policiais, amarrados em cordas de nylon e com pedras presas em suas extremidades, revelando assim a brutalidade com que agiram os homicidas. Diante da conduta criminosa e do requinte de perversidade que revelaram durante todo o intercrimes, estão os denunciados incursos nas sanções punitivas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 2º, 4º e 5º, combinados com o artigo 29 e 69, concurso material, com as agravantes contidas no artigo 62, inciso 1º e 4º, todos do Código Penal Brasileiro em vigor. Provada a autoria e materialidade dos delitos pelos depoimentos das testemunhas e laudos em anexo. Entretanto, deixo de denunciar os acusados Melechete, Venâncio e Gesso de Tal, em virtude de não haverem sido identificados na fase pré-processual, reservando-nos tal direito, se no curso da instrução criminal isto vier a ocorrer. Ex post requer a citação de todos os denunciados para o fim de serem qualificados e interrogados, em dia e hora que foram designados por Vossa Excelência, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo. Nestes termos, pede deferimento, Marabá, 23 de janeiro de 1986. Antônio Cláudio von Lorman Cruz, promotor de justiça. Senhor Marlon Pide, essa denúncia formulada contra a pessoa do senhor, ela é verdadeira? O senhor confessa ser o autor, um dos autores, ou copartista ou coautor deste delito, ou o senhor nega qualquer participação nesse delito? Nego qualquer participação, meritíssimo. Não tive, não conheço. Não é verdadeira, não é senhor. verdadeira. Muito bem, eu vou determinar em seguida a leitura do interrogatório. O senhor prestou em juízo. Consta no volume 3, folha 643 dos autos. Vamos à leitura, especialmente para conhecimento do senhor e dos senhores jurados, juízes naturais da causa. Aos 2 dias do mês de maio
do ano de 2006, às 13h30, nesta cidade de Santa Isabel do Pará, no foro da Sala de Audiência da 2ª Vara Penal, onde se achava o meritíssimo juiz de direito, respondendo pela 4ª Vara, Dr. Ricardo Felício Scaff, comigo, diretor de secretaria, ao final nomeado. Presentes o promotor de justiça, Dr. Mário Raul Vicente Brasil, nomeado através da portaria 1197 de 2006, as assistentes de acusação e a advogada de defesa do acusado, todos ao final subscritos. Aberta a audiência, compareceu o acusado Marlon Lopes Pide. As perguntas, após cientificado da acusação, respondeu que o interrogando nega a prática delituosa descrita na denúncia. O interrogando esclarece que, à época dos fatos, era proprietário da Fazenda Califórnia 1, no Rio Cajazeiras, 60 quilômetros de Marabá. O interrogando esclarece também que, à época dos fatos, era proprietário da Fazenda Califórnia 2, no município e comarca de Paragominas, com 2.600 hectares. O interrogando esclarece que também, à época dos fatos, era proprietário de uma fazenda no quilômetro 18 da Transamazônica, com 460 hectares. O interrogando esclarece que adquiriu as referidas propriedades rurais em decorrência do trabalho realizado em Serra Pelada na década de 80. O interrogando esclarece que a Fazenda Califórnia 1 foi desapropriada pela União e recebeu indenização e que concordou com o valor indenizatório depositado em juízo. O interrogando aduz ainda que se recorda que recebeu da aludida indenização uma importância de R$60 mil no ano de 1997. O interrogando esclarece que seu capataz responsável pela Fazenda Califórnia 3 era o terceiro denunciado, José Gomes de Souza. O interrogando esclarece que seu capataz, José Gomes de Souza, era bom funcionário, mas que o havia demitido porque estava deixando o trabalho a desejar. O interrogando desconhece que, à época dos fatos, havia fama da existência de pistoleiros no município de Marabá. O interrogando esclarece que, à época dos fatos, na Fazenda Califórnia, havia apenas 4 funcionários que ali trabalhavam, cujos prenomes não se recorda devido ao lapso temporal. O interrogando esclarece que acredita que foi injustamente acusado da prática delituosa descrita na denúncia, pelo fato de que, com a sua riqueza, criou muitas inimizades, inclusive sentimento de inveja, e pelo fato de que se recusava a avalizar títulos de crédito, por isso foi injustamente acusado. O interrogando esclarece que tem conhecimento que o terceiro denunciado, José Gomes de Souza, abandonou a aludida propriedade rural, mas tem conhecimento que atualmente ainda reside no município de Marabá. O interrogando esclarece que desconhecia a fama de que teria adquirido, de que seria uma pessoa violenta e arbitrária, em virtude de seu enriquecimento rápido adquirido na Serra Pelada. O interrogando esclarece que desconhecia as vítimas Manuel Barbosa da Costa, José Barbosa da Costa, Ezequiel Pereira de Oliveira, José Pereira de Oliveira e Francisco Oliveira da Silva. Dada a palavra à defesa do acusado, as perguntas, o interrogando respondeu que nega que tenha sofrido qualquer chacina no interior da Fazenda Califórnia 3, apesar de ser injustamente acusado pelo representante do Ministério Público. Dada a palavra ao Ministério Público, o mesmo assim se manifestou. Que seja remetido ofício à administração do aeroporto, onde o acusado alega ter pousado no dia 8/9/1985, a fim de que informe se houve a relação das pessoas que estavam no interior do avião Cessna 210, prefixo PT-IJU, assim como demais informações sobre o material que o avião carregava como carga, em caso positivo. Deliberação e audiência. Regularizados os autos presentes, torne-me conclusos para a decisão. E nada mais havendo, mandou o meritíssimo juiz encerrar este termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado por todos. Senhor Marlon Lopes Pide, o senhor confirma esse interrogatório, o senhor prestar em juízo? Foi prestado em juízo, sim. Confirma? Confirmo. Muito bem, então em fase da confirmação, o juiz não tem mais pergunta a formular ao acusado, o acusado está à disposição das partes. A acusação, a assistência e os advogados aqui presentes.
Pela ordem, doutor Rui Barbosa, doutor Marco Apolo e os outros têm a palavra. Muito obrigado, excelência. Senhor Marlon, boa tarde. Boa tarde. O senhor, na década de 80, exerceu atividade de garimpeiro em Serra Pelada. Exerci, sim. De 80 até 85 eu estive em Serra Pelada. Após o encerramento dessa atividade de garimpeiro, o senhor pode exercer que tipo de atividade? Sempre fiquei com algumas fazendas e lá em São Paulo eu tinha uma transportadora e junto com a minha esposa uma atividade farmacêutica, uma farmácia. Fazenda Califórnia 1 fica onde? A Fazenda Califórnia 1 fica no Rio Cajazeiras, a 60 quilômetros de Marabá. A Califórnia 2? É município de de Paragominas. A Califórnia 3? A 3, município de Marabá, é praticamente entre 15 a 18 quilômetros, em frente ao batalhão do Exército em Marabá. À margem de que rio? Não, lá não tem rio. Ela não fica à margem do rio Tracaiúnas? Não, senhor. Próximo ao rio Tracaiúnas? Não, o rio Tracaiúna é dentro de Marabá. E ela já, a 3, que é a Tiririca, já é na saída, na Transamazônica, sentido Tocantins. Tá. Antes de ser adquirida e ter esta denominação, Califórnia 3, qual era a denominação dela? Fazenda Tiririca, que era do seu Miguel Pernambuco. A Fazenda Califórnia 4 fica onde? São Paulo. Tem mais outra Califórnia? 5, que é no quilômetro 66 da PA-70, sentido Marabá-Belém. Estado do Pará. Estado do Pará. Por quê? Na época dos fatos, em setembro de 1985, o senhor mantinha escritório em Marabá? Eu mantinha um escritório em Marabá, que só ficava o senhor Vicente, que era o contador, para prestar pagamento, e o seu Carlos para entregar mercadoria para as fazendas e mandar também para o garimpo, abastecer lá o garimpo de alimentação. Só mantinha 2 funcionários lá. O endereço desse escritório? Olha, o endereço, eu sei que é Folha 28, hoje eu não me lembro assim, o número eu não me lembro, eu sei que é na Folha 28, na Cidade Nova de Marabá. Conheceu a área da Fazenda Maravilha? Não conheci. Não Sabe conheci. onde fica localizada? Não, senhor. Após o fato, setembro de 85, o senhor foi para onde? Eu fui para Goiânia. Eu tinha residência em Goiânia, e então eu saía de Serra Pelada, eu ia para Goiânia. Mas eu tinha fazenda em São Paulo, município de Martinópolis. Quem era que tomava conta desta Fazenda Califórnia 3? Era o José de Souza Gomes, o apelidado por Zezão. Ele tomava conta das 4 fazendas que eu tinha aqui no estado do Pará. Então ele tinha autoridade para comprar, vender, administrar. Tudo ele tinha autoridade para fazer, para ele decidir e prestar conta comigo, e eu avisava para o Vicente fazer pagamento e entrega de mercadoria. Aí ele ia lá na serra falar comigo, às vezes eu vinha em Marabá, mas era raridade. Difícil mesmo eu vir em Marabá. Lorival Santos Rocha, foi seu empregado? Não, senhor, não conheço e não fui. Morou na Fazenda Califórnia 3? Não, senhor. O José Gomes de Souza, Zezão, tinha autonomia para permitir que alguém ficasse na fazenda? Ele tinha autonomia para comprar, vender, determinar serviço, cerca, demitir, vender gado. Ele tinha toda a autoridade no sentido fazenda, as 4 fazendas, ele que mandava, em máquina, equipamento, ele tinha toda a autonomia. O senhor foi preso quando? Eu fui preso em 14 de março de 2005. Aonde? Em São Paulo. Em que circunstâncias?
eu estava na porta do meu escritório, que eu tinha um escritório escritório simples lá em São Paulo, na Avenida 24 de Maio, e aí a Polícia Federal chegou e eu estava com o meu funcionário, o contador Josimar, nós estávamos até tomando um cafezinho embaixo do prédio, chegou 2 policiais federais e sacou a arma e me apontou para mim e para o Josimar. Senhor Marrom Lopes Pide? Eu falei, sim senhor. Aí eu vi que ele estava com crachá, que era a Polícia Federal. Ele disse, o senhor está preso, vamos até a sua casa. Eu disse, mas em que circunstância? Aí ele tirou um papel debaixo do braço, que estava assim, aí que me explicou que era devido a um problema de Marabá, assim, se eu tinha conhecimento. Eu falei, eu tenho conhecimento, eu tenho um processo lá, mas eu não sabia que eu estava com mandado de prisão, porque em 88, até 88 foi relaxada a minha prisão preventiva. Aí eu fiquei tranquilo, pensei que sempre mandava advogado aqui em Marabá, perguntava para o doutor Idenor, não, está tudo bem, tudo bem. Fiquei muito surpreso quando fui preso em 2005. Até aí eu não sabia que já tinha sido decretada minha prisão preventiva. O senhor está dizendo aqui que desde o fato não mais retornou a Marabá. Não retornei. Por que razão? Eu não retornei porque era muita pressão, inclusive assim que aconteceu o fato, tanto a imprensa e algumas pessoas, meu pai também reclamava porque alguém chegava lá ficava falando muita besteira, muita coisa, e muitas pessoas me aconselhavam a não vir, que eu estava correndo risco de vida, que no Serra Pelada também eu tive que abandonar os trabalhos lá, deixei tudo lá, deixei só na mão de empregados, e não retornei. E sempre o delegado Valdo me comunicou, foi em Goiânia, me comunicou, falou, é melhor você ficar afastado até resolver esse fato, foi lá perguntar para mim, eu não tinha conhecimento do que tinha acontecido. Aí eu me afastei, fiquei em Goiânia até um certo tempo, até em 85, 86, 87. Mas era muita pressão, uma vez esparramaram cartazes na cidade lá, onde eu tinha um escritório, que eu levei uma vida normal em Goiânia, assim, mesmo depois eu fiquei sabendo que tinha sido decretada a minha prisão preventiva, eu continuei trabalhando em Goiânia, adquiri uma outra fazenda lá em Uruaçu, mas aí devido a essa pressão, eu tive que ir embora para São Paulo, porque minha família, muito pressionada, muita gente ia atrás de mim, muita pressão, principalmente nesse sentido, para mim não vir aqui no Pará. Onde minhas fazendas aqui foi tudo em decadência. O senhor está dizendo que foi orientado pelo delegado Valdo, não é isso? Sim, senhor. Não retornar para Marabá. Porque ele foi lá muito apressado. Ele foi lá onde? Em Goiânia. Foi na sua casa em Goiânia? Foi na minha casa em Goiânia. Em que época ele foi lá? Já era novembro, outubro para novembro. Eu não recordo mais ou menos assim, mas foi antes do Natal, foi antes de novembro. Ele foi fazer o que na sua casa? Ele foi na minha casa para querer esclarecer, para me esclarecer negócio de fazenda, da onde que era o Itacaiúna, que eu nem conhecia o Itacaiúna, eu conhecia o Rio Cajazeiro, mas nunca subi no Rio. Ele tomou seu depoimento? Não, senhor. Por que razão? Que ele ia me intimar para mim vir a Marabá, a época para mim vir em Marabá. Após ter prisão preventiva decretada, ele foi até sua presença? Foi, mais uma vez, levou, mas eu não vi porque ele estava com papel lá e disse que já tinha um mandado de prisão, que era para mim retornar em Marabá. Aí eu pus ele em contato com o meu advogado, eles conversaram, que eu fiquei de vir para Marabá e aí depois meu pai mesmo me aconselhou, meus amigos, a situação que está em Marabá você não pode ir lá, não vá, e eu fiquei nesse impasse. Ele foi só? Não, tinha mais 2, mas eu não me lembro quem era, não me lembro. Não sei também, não tive conhecimento de nomes, não tive. Eu não ia perguntar nada, mas isso é uma informação que eu acho que tem que ser esclarecida. Lógico. O delegado foi até sua casa em Goiânia com mandado de prisão e não chegou a prender o senhor? Não, depois, ele foi a primeira vez, aí depois ele disse que tinha, mas eu não vi, ele só falou para mim que ele falou que tinha. Ele falou que tinha, mas eu não vi. Aí conversei com ele, aí o meu advogado... que era a segunda vez, quando foi que ele foi?
Já foi em 86, já tinha passado o Natal, eu lembro. Tinha passado o Natal, ele falou que tinha mandado de prisão, mas não mostrou para o senhor. Não, aí o meu advogado conversou com ele e ficou de mim retornar para Marabá, vinha Marabá. Mas aí, com o passar do tempo, com meus amigos, todo mundo, olha, não vai, que a situação lá é séria, os comentários é sério. Eu vou fazer uma pergunta que é óbvia, tem obrigação de fazer. O senhor pagou para esse delegado para não ser preso? O senhor subornou ele para não ser preso? Não, senhor. Não, senhor. Obrigado, excelência. O depoente está à disposição de seus advogados, doutores Oswaldo Serrão e seus colegas. Obrigado, excelência. Senhor Marlon, Senhor? Eu vou fazer umas perguntas para o senhor, ver se eu obedeço uma cronologia para ficar bem claro para todos nós a sua versão, a sua explicação. E vou fazer as perguntas em função da própria acusação, da denúncia que foi lida para o senhor ainda há pouco. Certo. A primeira questão que foi colocada é que, além do senhor ter sido mandante do crime, o senhor participou das execuções. Quer dizer, o senhor contribuiu pessoalmente para as mortes. Eu lhe pergunto, o senhor aceita essa acusação? Não, senhor. Não, senhor. Onde o senhor estava no local? Aliás, onde o senhor estava na época dos fatos? Eu estava em Goiânia. Eu residia em Goiânia e eu viajei para Goiânia em decorrência que eu, como garimpeiro e como diretor da cooperativa de Serra Pelada, eu tomava conta da área de secagem da cava, de drenagem da cava. E eu viajei de Goiânia, de Serra Pelada, dia 8, numa reunião com um grupo que tinha uma irrigação em São Miguel do Araguaia, umas bombas muito possantes que eles tinham para drenar a água de Serra Pelada, porque atingia uma altitude de 70 metros, eram as bombas importadas, então eu fui para Goiânia. Como e quando, em que circunstâncias o senhor tomou conhecimento do fato? Através de quem e quando? Primeiro foi pelo Jornal Nacional, pela imprensa, pela televisão. E aí, logo imediato, eu liguei lá, procurei falar com o Vicente. Ele também, aí que me falou, você viu no Jornal Nacional? Você viu? Aí foi assim que eu tomei conhecimento. Dentre os acusados das mortes está exatamente o João, que era seu gerente à época. Você acabou de dizer que era o responsável pela administração de todas as suas fazendas. João não, Zé. Aliás, o Zezão, né? Zezão, José de Souza Gomes. E o senhor disse também que ele havia sido demitido pelo senhor. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer sobre este ponto. A primeira, aliás, três, o senhor confirma que demitiu? Seja objetivo para... Confirmo. Essa demissão dele foi antes ou depois dos fatos? Foi antes, em questão de... Foi numa festa, que ele foi numa festa, numa agropecuária, teve uma bebedeira, uma farra, e ele causou um problema sério lá. E, inclusive, aí meu pai até me orientou, meu filho, a situação é muito crítica. Aí eu chamei a atenção, ele ficou muito agressivo, querendo ele e um amigo dele, Joaquim Bezerra Bonfim, eles não admitiram. Ele estava muito autoritário. Aí eu pedi para ele que 30 dias para passar a gerência da fazenda, os acontecimentos, contar gado, contar tudo e passar para um novo gerente, que ele não sentiu bem, inclusive não quis tomar providência para passar a fazenda, abandonou praticamente. Eu tive que tomar intervenção disso aí. Então ele se sentiu muito chateado, muito chocado com isso, porque eu não admitia aquilo, porque eu tinha muitos funcionários. Se eu desse a chance para ele do erro que ele fez, doutor, eu fiquei eles me cobravam muito, porque o Zezão era praticamente um ídolo, ele mandava em 4 fazendas aqui. Eu não podia aceitar o deslize dele. Inclusive em Serra Pelada eu tinha eu trabalhava com 1000 garimpeiros, eles começaram a me cobrar isso, entendeu? Quando da demissão dele, ele teve alguma reação com o senhor? Qual foi
A postura que ele adotou. Muito, e ameaçou, o que é que ele fez? Me ameaçou e não admitiu, mas ele já tinha uma fazendinha dele aqui perto do Bom Jesus, que eu tinha ajudado ele a comprar, já tinha um gadozinho, ele, até antes de acontecer essa farra dele lá na exposição, esse incidente, ele estava dando mais assistência para os objetivos dele do que praticamente. Eu já tinha sido cobrado isso pelo meu pai e pelos alguns amigos. Ele não se deu bem quando eu disse para ele que ele afastava, que ele tinha. E ele recebia bem, ele ganhava bem, porque eu tinha toda a autoridade nas 4 fazendas, ele comprar, vender, administrar, fazer, desmanchar. Porque eu não tinha muito tempo para vir para a fazenda, eu comia e jantava, almoçava Serra Pelada, porque o trabalho lá tanto era meu como era da coletividade dos garimpeiros, que eu tinha participação na cava, de sentar a cava, eu era diretor da cooperativa de lá. Algum dos senhores jurados desejam perguntar ao acusado aqui presente? Microfone ao jurado. Senhor Marlon, bom dia. Bom dia. O senhor disse que o senhor pouco frequentava o Marabá? Eu pouco frequentava o Marabá devido às ocupações em Serra Pelada. Certo. Da sua fazenda Califórnia 2, tem acesso por estrada para Califórnia 3? Tem, mas é bem distante, porque a Califórnia 2 é no município de Paragominas. E de avião, eu só ia de avião praticamente, nunca fui de carro, devido à distância, que dava praticamente uma hora de voo. E de carro é quase o dia todo ou mais. O senhor saberia explicar como é que o delegado sabia a sua residência em Goiânia? Eu era muito conhecido e era muito fácil, que o meu endereço sempre foi explícito, não tinha nada de segredo, eu não tinha por que esconder meu endereço, principalmente em Goiânia eu era muito conhecido também, sempre fui. Teria chances do delegado ter ido no seu avião para Goiânia? No meu avião? Não, senhor. Obrigado. Não, porque o meu avião nessa época estava fazendo pintura e motor, que já tinha vencido as horas. Algum outro jurado deseja usar a palavra? Fazer pergunta ao acusado. Não havendo manifestação por parte dos senhores demais jurados, eu vou suspender a sessão pelo período de 40 minutos. Essa sessão.